Resumo da semana. E é hora da gente saber como é que foi a movimentação no plenário da Câmara nesta semana, o que foi discutido e o que foi aprovado. E quem traz essas informações para a gente é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, que já está aqui no estúdio da Rádio Câmara. Bom dia, Ana. E aí, tudo bom? Cláudio Ferreira, como é que vai? Tudo certo. Vamos, porque a gente tem uma listinha grande, né? É verdade, muita votação essa semana. Pois é, vamos começar então com a volta do seguro DPVAT. Pois é, Claudinha, assim, muita gente deve se lembrar, falar assim, nossa, mas eu parei de pagar o seguro DPVAT, ele vai voltar? Ele vai voltar, se nessa proposta foi aprovada pelos deputados nessa semana, ainda precisa da votação e avaliação dos senadores, mas a ideia é que esse seguro que a gente costumava pagar e que parou ali de pagar em 2021, ele volte e com algumas questões ali ampliadas. O que aconteceu? Só para a gente relembrar aqui, quem acompanha a gente no resumo da semana, Cláudio. O seguro DPVAT, ele, em 2021, houve ali o governo, então, à época, o governo Bolsonaro, identificou uma reserva grande na então seguradora Líder e que então a gente parou, né, os motoristas, motociclistas pararam de pagar o seguro obrigatório e foi se usando então essa reserva de contingência que havia ali na seguradora Líder. Em 2021, com essa mudança, o consórcio de seguradoras que formavam a Líder foi então extinto e o seguro DPVAT, essa reserva ali de contingência, passou a ser administrado, o pagamento das indenizações pela Caixa Econômica Federal. Só que esses recursos acabaram no fim do ano passado e desde então, a partir agora então de 2024, você não tem mais essa possibilidade de acionar esse seguro quando passa por um acidente de trânsito. Muitas pessoas acionavam o DPVAT justamente por não ter um seguro no seu veículo, na sua motocicleta, e ali com ele, então, conseguia uma indenização por morte, uma indenização por acidente, e agora, então, a proposta que foi aprovada pelos deputados prevê o seguinte, que esse seguro obrigatório volta, ele não vai ser mais chamado DPVAT, ele passa a ser chamado SPVAT, que é Seguro Obrigatório de Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, continua prevendo ali indenizações para morte, para acidentados, mas ele tem uma ampliação com a possibilidade, por exemplo, de o seguro cobrir gastos com remédios, com fisioterapia, com serviços funerários, quer dizer, reabilitação profissional para vítimas de acidentes que resultem, né, por exemplo, em invalidez parcial e ainda a possibilidade de pagamento ali de órteses e próteses quando não houvesse fornecimento pelo SUS. Por essa proposta, se ela for confirmada pelos senadores, o pagamento, né, como é que vai funcionar? A Caixa Econômica Federal, ela continua sendo responsável por gerir esse seguro, o SPVAT, né, esse seguro obrigatório para acidentes de trânsito. A Caixa é que vai definir o valor, né, de como que vai ser essa cobrança ali para quem todo ano tem que pagar ali o seu licenciamento anual do veículo, o seu IPVA, vem ali provavelmente, né, junto com esse valor, então, definido pela Caixa Econômica Federal, e o valor da indenização para quem, então, sofrer acidente vai ser definido por uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. O relator dessa proposta na Câmara, uma proposta que ela veio pelo governo, né? O governo encaminhou essa proposta para que ela sendo confirmada a partir de 1º de janeiro desse ano, então, as pessoas que sofreram acidentes de trânsito vão poder recorrer a esse seguro, e o relator, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, ele trouxe um dado, Cláudio, muito impactante, no sentido de que, segundo ele, você tem uma média de 40 mil pessoas no país sofrendo acidentes todos os meses, acidentes de trânsito. Então, por isso, na avaliação da maioria dos deputados que confirmou esse texto, você tem a necessidade, então, desse seguro obrigatório por um valor ali para que aquelas pessoas que não tenham a condição de ter o seu seguro ali privado, mas que todos possam ter acesso a esse seguro quando passarem por um acidente de trânsito. Houve algumas críticas, deputados que não concordam com essa obrigatoriedade, mas a maioria dos deputados, então, Cláudio, concordou de seguir em frente com essa proposta que agora depende do Senado. Bem, mais dois assuntos aqui, duas regulamentações. Uma dos jogos eletrônicos e outra, novas regras para o funcionamento da Embratur. Pois é, esse dos jogos eletrônicos é um assunto que já tinha passado aqui pela Câmara, foi ao Senado, sofreu modificação, voltou e agora, assunto concluído,
pode ir à sanção presidencial e que traz ali uma regulamentação, principalmente no sentido de incentivar a indústria de jogos eletrônicos, os populares videogames no país. A gente tem muita gente jogando videogame no país, mas segundo o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, que foi quem propôs esse projeto, existe uma situação que na América Latina só responde por 4% do mercado de games no mundo, sendo que aqui tem muito jogador e muita gente participando, né, desse esporte, é considerado até um esporte, né, muitas vezes nos campeonatos que existem, mundiais e nacionais, então que você possa ter um incentivo. E o que é principal aí dessa proposta? Um incentivo fiscal, para que os jogos eletrônicos, os videogames, eles possam ter os mesmos incentivos que hoje existem, por exemplo, para a indústria de informática. Por exemplo, o que prevê esse projeto aprovado que agora vai à sanção presidencial? É redução de tributo, mais liberdade para o setor, a possibilidade ali de que você tenha a redução na cobrança, né, entre outras coisas, redução de 50% do IPI sobre máquinas e equipamentos usados no desenvolvimento dos jogos e redução a zero da alíquota do imposto de renda sobre remessas ao exterior para registro de marcas e patentes desses jogos desenvolvidos no país. E além desse incentivo tributário, que claro é importante para o desenvolvimento desse setor econômico, existe também um incentivo para você formar mão de obra, então que você possa ter mais escolas técnicas, que você possa ter cursos, e até faculdades envolvendo aí a questão do desenvolvimento dos jogos e também que você possa ter uma regulamentação desses campeonatos envolvendo os jogos eletrônicos, os videogames, porque a gente sabe que existem alguns bastante grandes, né, que movimentam muito a economia, movimentam cidades, movimentam jogadores, que você possa então ter essa regulamentação. Essa conclusão da votação da regulamentação dos jogos eletrônicos e incentivo para esse setor, como eu disse, foi concluída essa votação e vai para a sanção presidencial esse texto. Ainda falando aí de economia, a gente tem mudanças nas regras da Embratur. A Embratur, que é a agência que promove o turismo no país e também fora do país, ela passa a ter mais possibilidade de recursos com esse projeto aprovado nessa semana pelos deputados. A Embratur tem cerca de 4 anos que ela se tornou uma agência. Só que naquela época, quando foi votado esse projeto aqui no Congresso, né, na Câmara, no Senado, depois sancionado, houve ali um veto à questão dos recursos, que era para que a Embratur pudesse receber recursos do Sistema S. Como isso não foi para frente, acabou que se criou a agência com um modelo mais autônomo, mas sem recursos suficientes. Então agora a Embratur, por essa proposta, que ela até é semelhante a uma medida provisória que o governo encaminhou ao Congresso para tratar desse assunto, a medida provisória não foi votada, e então o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, ele traz esse projeto então para que a Embratur, primeiro, ela se torne uma agência de natureza jurídica semelhante, por exemplo, à Apex, que promove o comércio exterior, e que a Embratur ela possa receber mais recursos do orçamento, possa inclusive receber recursos privados e que ela possa ser contratada pelo serviço público sem licitação. Além disso, esse projeto aprovado pelos deputados nessa semana ele autoriza o uso de 30% do Fundo Nacional de Aviação Civil por 5 anos para incentivo, para melhoria da infraestrutura dos aeroportos, visando aí o incentivo ao turismo. O Brasil tem os dados mostram cerca de 10% dos turistas que circulam pelo Brasil são de outros países, e há sempre um incentivo, uma necessidade, se fala muito na necessidade de se ampliar essa vinda de turistas estrangeiros para o país, e com isso, então, essa é a ideia desse projeto que tem esse incentivo, né, que permite esse fortalecimento da atuação da Embratur. É uma proposta que ainda precisa da avaliação do Senado. Temos também 2 itens relacionados à educação, né, Ana Raquel? Água potável nas escolas e lista de vagas em creches, 2 propostas que andaram. E essa relacionada às creches também é daqueles projetos que já tinham passado aqui pela Câmara, foram ao Senado, retornaram, tiveram votação concluída, ele teve então a votação concluída e vai para a sanção presidencial. Esse projeto ele prevê o seguinte, que os estados e que os municípios, eles façam um levantamento do número de crianças de 0 a 3 anos que estejam fora das creches. E esse levantamento é super importante para que você elabore uma lista em que as famílias possam saber a ordem de colocação, né, em que ordem que elas estão nessa lista, e que esse levantamento ele possa tanto servir para você dimensionar a quantidade de recursos
para poder direcionar as creches, né, saber quanto de recurso você precisa para ter esse atendimento de todas as crianças de 0 a 3 anos nas creches, e também esse levantamento, ele permite que você faça uma busca ativa, né? De você saber que criança que está ali, que precisaria para uma creche, que família que poderia ter esse atendimento. Essa proposta, na forma como ela foi, então, esse projeto concluído, a votação nessa semana, prevê que essa lista ela possa ser elaborada conforme a ordem ali de vulnerabilidade social da família, quer dizer, aquelas famílias mais carentes possam estar na frente dessa lista. Então, esse projeto vai para a sanção presidencial. E ainda falando das escolas, a gente teve a votação de um projeto que diz o seguinte, que você tem que ter água potável, esgotamento sanitário, infraestrutura sanitária nas escolas. Parece meio óbvio, mas a gente tem várias escolas ainda no país sem esse acesso. A gente tem até um dado aqui que a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, que foi quem apresentou essa proposta, ela colocou o seguinte, que segundo o censo escolar de 2021, das 138 mil escolas do país, mais de 8 mil, quer dizer, quase 6% não tinham acesso à água potável. E além disso, mais de 5 mil não possuem banheiro e quase 8 mil não têm sistema de esgoto. Quer dizer, realmente é uma situação muito delicada. Então, esse projeto vem nesse sentido, você passa a ter a possibilidade de uso de recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para poder incentivar esse esgotamento sanitário, essa infraestrutura sanitária nas escolas. A escola que não estiver ali fazendo essa promoção, ela pode perder recursos do Dinheiro Direto na Escola, a não ser que ela comprove que não tem a capacidade financeira para poder fazer essa infraestrutura. Mas esse projeto também prevê que o governo possa incentivar, do ponto de vista ali de incentivo, de recursos, de apoio técnico, para levar água potável, esgotamento sanitário às escolas. Esse direito básico, ele passa a ser um direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e também na Lei de Alimentação Escolar. No caso desse projeto de água potável nas escolas, ainda é preciso que o Senado avalie esse texto. Pois é, para fechar esse resumo, a gente fala de um assunto que mobilizou tanto a Comissão de Constituição e Justiça quanto o plenário essa semana, que foi a manutenção, a decisão sobre a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Exatamente, Cláudio. A gente teve aí a quarta-feira na Câmara nessa semana mobilizada basicamente em torno dessa questão da manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Primeiro, essa questão ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, em seguida foi para o plenário e a maioria dos deputados, a maioria absoluta dos deputados votou pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, que atualmente está sem partido, ele que foi eleito pelo Rio de Janeiro e que está preso desde o dia 24 de março, uma prisão preventiva por obstrução de justiça e por ser apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista à época, Anderson Gomes, eles que foram assassinados brutalmente em 2018 no Rio de Janeiro. Foram 277 votos favoráveis à manutenção da prisão no plenário, Cláudio, e 20 só a mais do que o necessário, porque como tem que ser maioria absoluta, eram necessários 257 votos. Foram 277 votos favoráveis contra 129 e 28 abstenções. E o que foram os dois argumentos aí principais? E eu convido quem está acompanhando a gente aqui no resumo da semana para que depois revisite também as nossas reportagens a respeito do assunto e também as entrevistas que o painel eletrônico fez com deputados que têm visões diferentes sobre esse tema, né? O deputado Maurício Marcon e o deputado Chico Alencar. Mas o que eram as duas visões? A visão de quem defendia a manutenção da prisão é que inclusive o relator desse caso, o deputado Darcy de Matos, concordou com a visão do Supremo Tribunal Federal que o crime de obstrução de justiça é um crime que ele está ali em continuidade, então ele está sempre num flagrante, é possível você considerar um flagrante. Porque a legislação diz que deputados eles não podem ser presos a não ser em caso de flagrante crime inafiançável. Então, assim, o entendimento é de que a obstrução de justiça, você tem ali um flagrante e também de que, no caso, pela a legislação penal, se você tem uma prisão preventiva é porque ela não pode passar ali por uma fiança para a pessoa sair ali da prisão. Esse foi o entendimento da maioria do plenário. Nesse caso, e por isso a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão.
nesse mesmo dia que a Câmara decidiu pela manutenção da prisão dele, também foi instalado o processo no Conselho de Ética da Câmara, um processo para cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão, e esse processo vai correr aí nos próximos dias. Por outro lado, havia ali um grupo de deputados em plenário que concordou com a tese, inclusive, do advogado, do deputado Chiquinho Brazão, de que você não teve ali, de fato, um flagrante, não se trataria de um crime inafiançável e, portanto, independentemente do mérito, do porquê dele ter sido preso e da toda a gravidade do crime envolvendo a morte da vereadora Marielle Franco, a legislação não permitiria, nesse caso, a prisão de um deputado nesse entendimento, né, de que não haveria ali, de fato, um flagrante. Mas, como eu disse, a maioria da Câmara concordou com a visão do Supremo Tribunal Federal de que o crime de obstrução de justiça ele é um crime continuado ali, que ele sim teria um flagrante e que o fato de não manter o deputado preso, nesse caso, poderia atrapalhar as investigações do caso. Portanto, esse foi um assunto que dominou os debates na Câmara nessa semana e principalmente na quarta-feira, como eu disse, que houve ali durante horas a votação desse assunto e a discussão desse assunto na Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, pelo plenário da Câmara. Esta foi a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, trazendo para a gente as principais aprovações e as principais discussões no plenário nesta semana. Ana, muito obrigado e até a próxima coluna. Obrigada, Cláudia Ferreira. Obrigada também para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, tanto ao vivo, pela rádio, pela TV Câmara, pelo YouTube, mas também para quem está pegando a gente no finalzinho aqui do resumo. Sempre é bom lembrar que a gente está em podcast depois, a gente está na nossa página radio.câmara.leg.br e também pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Advento FM de Londrina, no Paraná.